Pode assentar, irmãos. Eu pedi para o pastor Gesiel orar por mim, porque ele estava tocando ali e veio à minha memória uma situação que eu já falei para ele uma vez, não sei nem se ele vai lembrar. Há muitos anos atrás eu estava saindo do departamento infantil, indo para os adolescentes. Nós estávamos adolescentes e há 2 anos atrás, né, irmãos? Eu tô com 19. E aí o pastor Gesiel, eu estava numa vigília, a gente estava numa vigília em Suruí, na igreja em Suruí, e estava tendo um mover de Deus. E ali ele estava na frente desse trabalho junto com o pastor Marcelo, que já foi também dirigente daqui do Catumbi 2, e tinham outros homens de Deus, eu me lembro de todos. E eu lembro que eu orei assim ao Senhor quando Deus chamou alguns jovens lá na frente. Eu era adolescente, e aí eu lembro que eu fiz uma oração ao Senhor. Sabe aquela oração que você faz que assim nem você mesmo consegue se ouvir, porque você fez no teu pensamento, literalmente? E o pastor Gisele me chamou ali na frente, e uma das coisas que ele falou era que ele falou tudo aquilo que estava na minha mente e que Deus me usaria para a liderança na ADCIM. E eu não me esqueço disso, e eu glorifico ao nome do Senhor pela vida do pastor Gisele, meu amigo, que sempre que preciso nós estamos nos ajudando. E homem de Deus, irmãos, homem de Deus, que Deus possa edificar cada dia mais e mais a sua fé. E eu vi ele tocando, Deus me trouxe à memória isso, e quando Deus me traz à memória algumas coisas, eu não deixo passar. Deus possa abençoar a vida do pastor Gisele. Amém? Irmãos, Mac Anderson está de Mac Anderson, ó, eu cismo com o Mac Anderson. É que eu sempre confundo o nome deles, mas o Jean Max está diferente, né? Jean Max está diferente hoje. Eu sei que alguns irmãos falam assim: hoje é Jean Max. Aí, o Jean Max está diferente. Irmãos, a gente teve um imprevisto. O pastor Jean Max não pôde estar. Ele esteve aqui à tarde, né? E ele me ligou ontem à noite, quando eu estava vindo para cá. E aí ele me ligou e aí a gente tentou encontrar um caminho. Ele tentou indicar outra pessoa. E aí não deu. E aí o pastor Fábio falou: é você mesmo. E eu glorifico ao Senhor porque eu creio que eu tenho certeza, tenho certeza e creio que Deus preparou esse momento para mim e para vocês, porque eu precisava ser ministrado antes de ministrar aqui. Pode tirar um pouquinho do agudo, pode deixar o grave. Eu vou começar a falar um pouquinho mais alto. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E aí eu falei assim, né? Vou falar de liderança, tranquilo, liderança, né? Eu dou aula disso aí toda semana, indo para concurso, para pós-graduação, em faculdade. Para mim falar de liderança vai ser muito fácil. E eu tinha programado uma dinâmica, uma didática, né, diferente, até porque é um seminário de liderança, ontem. E aí Deus me deu uma palavra. E aí eu vim remoendo isso de ontem para hoje. Falei assim: não, Deus, eu vou fazer o que eu estava aqui na minha mente. A Raquel até falou hoje assim para mim: você vai pregar ou você vai trazer uma dinâmica diferente? Eu falei assim: vou pregar. Aí ela: poxa, mas é seminário de liderança. Aí eu falei assim: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então, deixa assim. Se Deus falar comigo até eu chegar na igreja, eu vou mudar tudo. E eu ainda pensando, aí Deus falou assim: não, é o que eu te dei ontem mesmo, na madrugada. E não é o que você quer, é o que é minha igreja, é o que você precisa ouvir de mim. Então, eu vou trazer um texto. A gente vai fazer um negócio um pouquinho mais diferente, mas eu vou ser bem rápido, porque todos nós estamos muito cansados, né? Como a gente já falou, todo mundo estamos aí. A Renata chegou aí, eu brinquei que a Renata chegou aí 6 horas da manhã, já comendo, já chegou pedindo lanche lá, mas aí não tinha lanche preparado. Aí a Sandra falou: calma, Renata, o lanche vai sair 7 horas. Gabi também estava aí cedo, Tamires, foi ao contrário, né? Então estamos bem cansados, mas glórias a Deus, e não podemos sair daqui sem ouvir aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu quero que os irmãos abram, podem ser sentados mesmo, em Gênesis capítulo 36.
vou ler o texto de Gênesis 36, até o versículo... Deixa eu ver aqui. 37, capítulo 37. Vou ler alguns versículos somente. Vocês conhecem bem essa história? E eu vou chegar, a gente vai conseguir chegar aqui aonde eu pretendo, até onde Deus me deu. Capítulo 37 de Gênesis. E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, Israel, Jacó, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Até aqui. E eu, ontem quando eu estava orando, eu falei, Deus, eu preciso, o maior exemplo é o Senhor Jesus, mas eu queria um outro exemplo para a gente poder falar, para poder falar amanhã. E Deus me deu o texto de José. Todos nós sabemos e conhecemos a história de José, que foi vendido pelos irmãos. Só que aonde eu quero me atentar não é o início, a gente vai falar do início, mas sim no meio da história, praticamente quase no final, aonde José, ele conseguiu liderar uma nação, e suprir essa nação. José supriu o Egito Médio, todo o Egito, uma parte do Oriente Médio, somente com provisões daquilo que o Senhor tinha dado para ele. José, ele conseguiu salvar famílias e vidas, muitas vidas e gerações, através de um sonho que o Senhor deu para ele, e ele conseguiu manter os alimentos e gerar vida para outras vidas. Então a história de José, ela começa com o pai dele dando uma túnica para ele. E essa túnica era uma túnica especial, porque na verdade essa túnica ela tinha que ir para Rubens, que quem recebesse essa túnica ia ser o sacerdote da família. E ali ele recebe essa túnica e os irmãos já ficam com inveja de princípio. E a gente já vê Deus usando José para a liderança. José é muito novo, contanto que com 30 anos ele é governador do Egito. Então ele foi para lá muito novo. Ele foi para lá com 17, ele foi vendido com 17 anos. José demorou 13 anos para chegar a governador do Egito. A gente vai chegar lá. Mas José recebe essa túnica e os irmãos já ficam com ciúme. E aí muita gente fala assim, poxa, José também, ele brincou, né? Ele poderia ir mais devagar, não deveria contar sonho, que viu estrela, né? Que loucura, o cara novinho, 17 anos, como é que vai ver estrela se curvando diante dele, os irmãos experientes, mais velhos. E muita gente fala, José poderia ficar calado, porque a gente sabe, o pastor Fábio prega muito sobre isso, né? Sobre a gente ficar calado quanto a algumas coisas, o qual Deus colocou no nosso coração, e a gente vai fazer, e realmente, né? Quem conhece mais a gente sabe, eu e a Raquel somos muito reservados até em coisas simples, às vezes até entre a gente, tem coisas que a gente só fala quando acontece o negócio, e aí lógico, não é por inveja dentro do nosso lar, mas porque a gente prefere ficar em off, até para o outro não ficar ansioso quando é uma coisa muito boa. E aí, a única coisa que eu falei para ela que ela tem que me contar é quando ela estiver grávida, que isso aí eu não vai demorar não, 4 meses não, 5 meses não. Glórias. Trabalhando arduamente esse ano para que se cumpra, lançando a semente esse ano para que cresça, né? Para você também, varão, em nome de Jesus, para vocês aqui. Então José, ele recebe essa túnica e ele vai e conta para os irmãos sobre o sonho que ele teve. E muita gente fala, por que José foi fazer isso? A gente precisa entender uma coisa,
O primeiro ponto de liderança: use o dom que Deus te deu. A gente vai tratar 3 pontos aqui nessa noite. Use o dom que Deus te deu. Muitas das vezes, nós, obreiros e líderes, temos um dom e não usamos o dom da forma que Deus quer que nós venhamos usar. O dom, ele não é para fazer evento, porque a gente não é coordenador de evento, a gente é líder, a gente é obreiro. E muitas das vezes a gente se perde nisso e está preocupado mais em coordenar evento do que cuidar de vidas. Liderança é cuidado, liderança é inspirar, liderança é motivar. A liderança, ela está ali para estimular alguém. Tanto que, quando a gente fala de liderança, a gente pensa em coisas boas, mas a gente teve líderes, líderes que a história conta que dizimaram nações, mataram muitas pessoas, e a história diz que esses caras eram líderes. Tudo bem, a gente não considera como líder na visão que a gente vê, mas eram líderes. E aí, como é que essa galera conseguiu matar um monte de gente? Porque eles estimularam outras pessoas. Então, até para as coisas ruins, um líder, ele pode ser líder. Até para estimular pessoas a fazerem coisas erradas, um líder, ele pode ser líder. E a gente vê que José, ele começa a falar daquilo que ele viu. Deus deu um dom para José, ele já tinha entendido isso. E Deus nos dá esse dom como líderes e obreiros, e nós deixamos ele guardado em algum lugar. Ou quando usamos ele, como eu falei, para fazer eventos, para trazer, para amaciar o nosso ego. Só que Deus não nos chamou para sermos coordenadores de eventos. Deus nos chamou para sermos líderes, para nos posicionar como líderes. José, talvez na inocência dele, com 17 anos, ele não tinha noção que um homem falando de 17 anos, os irmãos muito mais velhos, pai Jacó, ele falar que todos iam se dobrar quanto a ele, diante dele, talvez ele não teve essa maturidade, essa maldade de pensar assim: poxa, o que esses caras vão pensar de mim? É minha família, mas o que eles vão pensar? Ele simplesmente falou, porque ele entendia o que Deus tinha para ele. A liderança, ela estimula pessoas, e nós, como líderes e obreiros, precisamos usar aquilo que Deus nos deu para cumprir o propósito dele, porque o tempo ele passa, e quando chegar lá na frente, nós vamos perceber que as bênçãos continuaram nos alcançando, continuamos a prosperar, continuamos a conquistar coisas, mas entendemos que aquilo que Deus queria que nós conquistássemos, com aquilo que Ele colocou, nós não conquistamos. Porque enquanto José, com 17 anos, estava preocupado em entender aquilo que Deus tinha na vida dele, e por uma emoção ele contou, os outros estavam preocupados em pará-lo, em parar. E às vezes a gente faz isso de forma indireta com os nossos liderados e com aqueles que às vezes nem estão sobre a nossa liderança, mas estão somando junto com a gente na obra. Nós queremos destruir sonhos, nós queremos parar pessoas com simples palavras. A gente vai ver que na hora que os irmãos pensam em matar, um deles fala assim, e olha que era o que teria que receber a túnica, né? Não, é carne da nossa carne, não vamos matar ele não, vamos jogar ele num buraco. Se não fosse o contexto do propósito de Deus na vida de José, irmãos, jogar num buraco para ser vendido era pior do que a morte naquela época, porque aquele camarada ia viver uma vida de morte, mas estando vivo. Era melhor morrer, se não fosse o contexto do propósito do Senhor na vida de José. E aqueles irmãos decidem vender José, e ele é vendido, e a gente sabe onde ele vai parar, na casa de Potifar. José, ele para na casa de Potifar, e ali durante muitos anos ele serve naquela casa. E interessante que José, ele vai servir e chega num ponto que ele volta para a masmorra de novo, quando a mulher lá de Potifar vai para cima dele e ele foge.
Então, quando a gente entende esse primeiro ponto, o dom daquilo que Deus nos deu na nossa vida, a gente consegue caminhar e cumprir para aquilo que Ele nos chamou. Porque senão a gente fica igual aquela folha do salmista, como folhas secas no chão, que o vento leva para qualquer lugar e a gente não sabe para onde está indo. Muitas das vezes a gente está na igreja de domingo a domingo, estamos em cursos de liderança, estamos em culto de imersão, estamos participando de eventos na sede, eventos nas congregações, estamos participando do discipulado, mas continuamos como essa folha seca, sem direção, sem saber para onde vamos. Só que Deus, Ele já colocou em nossos corações aquilo que Ele quer de nós, e às vezes você está achando que o que Deus quer de você é o que Ele quer do pastor Fábio. Aqueles irmãos, eles entenderam, ou melhor, eles não entenderam que a túnica era para José. Não era eles que tinham que decidir para quem ia a túnica. Quem tinha que decidir era o pai, era Israel, através da direção do Senhor. E a gente quer controlar às vezes algumas coisas da nossa vida, mas nós não pegamos o propósito e fazemos o que temos que fazer, mas a gente está preocupado com o propósito do outro, e a gente quer apagar o outro, porque não entendemos que Deus colocou na nossa mão algo, e você acha que às vezes o algo tem que ser igual do fulano. A igreja é um corpo, irmãos. Já falamos sobre isso uma vez no curso de discipulado. Se todo o corpo fizesse a mesma coisa, aonde isso ia parar? E o nosso ministério, como líderes e obreiros, não é diferente. Todos nós temos uma suma importância para o Senhor. Se aqueles irmãos de José não jogasse ele, talvez o que Deus tinha para ele ia ser muito grande, o que Deus tinha para eles, porque existia uma bênção sobre a família, não era só sobre José. Existia uma bênção sobre a família. E ó, o que alguns vão falar que é o destino, né? Mas olha como é que Deus faz as coisas. Jacó, homem de Deus, enganou seu pai quando era mais novo, e ele foi enganado por um sangue de cabrito. Muitas das vezes Deus, Ele já falou conosco o nosso dom, e nós queremos distorcer as coisas ao ponto disso refletir na nossa geração. Não ache que a sua liderança é para você viver somente até Jesus voltar e falar assim: Deus, ó, cumpri o que o Senhor me pediu, discipulei, mas e a sua geração que veio através de você? Você discipulou os de fora, mas quem você deveria discipular no seu lar? Você discipulou? Você cuidou? A liderança, ela se estende para a igreja assim, mas ela começa no nosso lar. E não quer dizer porque às vezes, pô, Douglas, meu filho está fora da igreja, poxa vida, minha filha está fora da igreja, minha esposa, então quer dizer que eu fui um mau líder no meu lar? Eu não sei, quem vai poder dizer isso é você. Mas uma coisa eu sei: se você fez o seu melhor, o Senhor entendeu. O que vai acontecer daquilo que Jacó ensinou àqueles homens, o que eles deveriam fazer? Jacó ensinou certinho, Jacó ensinou dentro da palavra, mas eles decidiram tomar outro caminho. Então, seja no seu lar ou na igreja, quem você lidera, quem você cuida, se eles decidem tomar outro caminho, não é a culpa sua, mas você precisa fazer aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer, porque o líder é forjado na dificuldade. José para chegar aonde ele chegou, ele precisou passar por um período que talvez nenhum de nós aguentaria, porque 13 anos servindo como escravo, tinha vida boa, com roupas boas, com comida boa, com a família ao seu redor da mesa. Ele precisou passar por tudo isso, e no final a gente vai ver que, como eu falei, que muita gente fala assim: não é para falar. Por que José foi falar isso?
ele falou porque lá quando os irmãos encontraram com ele, os irmãos precisavam lembrar daquilo que o Senhor tinha falado com ele. Os irmãos precisavam entender que José não era um mentiroso. Precisavam entender que quando Deus usava alguém para falar, tinha que cumprir o propósito. E aí, a gente vai ver que não é fácil muitas vezes ter uma túnica. Para um outro assunto. Então a gente entende ali que a túnica era algo que ele precisava carregar. E vamos combinar, é difícil às vezes a gente carregar a túnica de alguém. A gente acha que é fácil, aqueles irmãos acharam que era fácil. Quer ver? Porque como é que é difícil? Paulinho, pegar aqui a líder, tem a líder das crianças, está aí? Quem está aí de líder? Ó, nosso amigo Bahia, mais conhecido como Bahia, Antônio. Vai nascer quando, varão? Vai nascer quando? Mês que vem? Mês que vem, pelo tempo que tu demorou de falar, acho que é ano que vem mesmo. Nosso amigo Antônio, liderar as crianças. O que você acha que ele precisa fazer para liderar bem as crianças? É um setor atípico, né? Eu penso que liderar crianças é um setor atípico, não, desculpa, peculiar, porque durante muito tempo a minha escola dizia que as crianças era a igreja futura, né? Mas eu aprendi hoje que é a igreja presente. E eu acho que liderar criança é entender que elas, por mais que sejam no mundinho delas, na mentezinha delas, elas sempre serão armas para que Cristo possa alcançar ou os seus pais, familiares ou outras crianças. Eu acho que liderar criança, os líderes de criança têm que ter essa mentalidade, que elas são a igreja do presente, não a igreja do futuro, entende? Stephanie, o que você acha que o Marquinhos precisa para ser um bom líder? Como é que ele tem que liderar a equipe dele para ser um bom líder? Paciência. Acho que, na verdade, nós temos que ter esse olhar de paciência, né? Porque não é fácil, são várias pessoas diferentes para você administrar. Não só o know-how do que ele faz, né? Do conhecimento técnico que ele tem de mídia, de transmissão, de tudo. Mas lidar com pessoas é você ter paciência e você entender como cada uma funciona, porque tem gente acelerado, tem gente devagar, e você precisa saber onde colocar, como falar, como dar ordem, até mesmo como dar um feedback, porque cada um é de um jeito. Então, acho que a paciência e ter um olhar também de compaixão por cada um. O Wallace está perguntando o que é um know-how. Eu falei para ele que é tapete. Hoje ela usou palavras difíceis, know-how, feedback. Se a gente for perceber, a Stephanie é líder dos adolescentes. Para ela, com certeza foi um pouco difícil, ela teve que pensar bem
para saber como o Marcos pode ser um bom líder. O Paulinho é líder do louvor. Crianças, por mais que ele tenha uma, foi difícil para ele, teve que pensar bastante para poder dizer como o Antônio, como a Liliane, como as tias Vivis e as ajudantes precisam liderar. E a gente percebe isso, mas a gente faz ao contrário. A gente não consegue olhar para a nossa liderança e fazer assim uma autoavaliação e falar assim: Senhor, eu preciso mudar isso na minha liderança. Senhor, eu estou reclamando do obreiro tal, mas olha aqui, eu não estou fazendo nada daquilo que eu tenho que fazer na minha liderança. Não é nem estar só no culto, mas é fazer aquilo que você foi designado a fazer. A gente está lidando com um cargo como se fosse uma posição que você tem estática, e tá bom, é só para quando tiver o evento eu apareço, quando tiver que chamar a líder do departamental eu vou aparecer. Quando eu falo a gente, estamos generalizando. Então, muitas das vezes a gente usa o cargo para autoridade e poder. Na verdade nem para autoridade, né? Para poder, né, pastor Adilson? Que a autoridade, ela é totalmente diferente de poder. E a gente está a todo momento fazendo igual os irmãos de José, querendo a túnica dele sem saber o que ele tinha que carregar, mas porque você se acha merecedor daquela túnica. E o segundo ponto, que eu nem vi que minha hora está avançando: respeitar o processo. José soube respeitar o processo. Respeitar o processo não é se omitir, mas é saber esperar. Mas esperar fazendo o que você foi chamado para fazer. Isso é respeitar o processo. Irmãos, respeitar o processo não é você ficar numa inércia. Respeitar o processo não é você ficar parado esperando o Senhor falar com você. Se você já está num cargo, você quer que o Senhor fale mais o que com você? Se você já está exercendo algo que é de grande responsabilidade, o que você quer que o Senhor mais fale com você? Você acha que o Senhor estava falando com José a todo momento? Imagina José naquela situação falando assim: Senhor, por que não fala comigo? O Senhor me colocou nessa situação. José ficou 13 anos para chegar a governador do Egito, 13 anos sofrendo. A Bíblia, ela só fala assim: e Deus era com José. E Deus era com José. A gente não vê nenhum discurso e nenhuma comunicação de Deus com José. Somente quando ele teve o sonho. E a gente começa a fazer alguma coisa para o Senhor, como obreiro, como líder, e a gente quer resposta instantânea. A gente não quer buscar informação, a gente não quer ser liderado, a gente não quer fazer um discipulado, a gente quer simplesmente uma fórmula mágica para poder liderar e ser o melhor líder. Só que o melhor líder não está em fazer um evento bom. A gente acha que ser líder é fazer um evento bom, para que depois batam nas nossas costas e falem assim: nossa, que evento legal, que maravilhoso. E quando acaba o evento no domingo, a gente continua a nossa vida com o nome de líder, mas sem liderar. A gente faz as coisas quando, igual a Raquel fala para mim, né, que eu gosto de ver na emoção. Às vezes tem coisa que eu vou fazer de trabalho, de alguma coisa, de faculdade, do trabalho, e eu faço em cima do laço já. A gente gosta de viver na emoção, fazer tudo de última hora e querer que saia perfeito. O pastor Arnaldo fez um evento dos homens, junto com os líderes dos homens aí, o presbítero Edmilton e o presbítero Oséias. E aí o pastor Arnaldo falou assim para mim, não sei o que foi que eu falei com ele um dia ali na porta, e ele falou assim: Douglas, eu não estou conseguindo ver isso, porque eu quando pego um negócio, não sei se é falha minha, mas eu sou muito intenso, eu sou intenso. O pastor Arnaldo se dedicou ali, sei lá, 2 semanas, né, para o evento.
Foi um evento lá em cima, quase ninguém viu, só os homens. Mas foi uma benção. Por que eu estou pegando ele como exemplo? Porque eu vi que ele ficou 2 semanas intenso, perturbando lá no grupo, mandando mensagens todo dia, né? Estimulando, é isso. Ele entendeu. E aí todo dia tive a mensagem lá do pastor Arnaldo. E aí ele não tinha um número legal de homens aqui, a gente poderia ter mais, porque a gente tem muito mais homens na igreja. Mas ele fez de forma intensa. Ele não estava preocupado se tinham, quantas pessoas tinham, ou onde ia para o Instagram, se ia para o Facebook. E às vezes a gente quer aparecer só com um cargo de liderança, mas na hora de sangrar, a gente não sangra. Na hora de cuidar, a gente não cuida. E que líder é esse, irmãos, que não está cuidando? Que líder somos nós que não está cuidando? José, ele respeitou o processo. Ele sabia que alguma coisa iria acontecer, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Mas ele respeitou aquele processo de escravidão, porque alguma coisa iria acontecer. A gente não está passando nem metade, nem 10% do que José passou, e a gente não quer respeitar o processo, a gente já quer chegar no processo final e receber a glória logo no final. E o terceiro ponto, fiel ao propósito. Fidelidade ao propósito. Uma liderança, nós como líderes precisamos ser fiel ao propósito que o Senhor colocou aos nossos corações. E qual é o propósito que Deus colocou aos nossos corações? Você sabe, Tamires, qual é o propósito de Deus para a sua liderança? Você sabe? Oi? Servir. Servir. Nicole, qual o propósito? Servir. E o que é servir? Se entregar. Cássia, o que é servir, Cássia? Para você? Se doar a outras pessoas. Irmãos, a liderança é para isso. A liderança é serviço. A liderança é serviço. Cristo, ele permitiu que aqueles discípulos lavassem os pés para que eles entendessem algo, tudo bem, o vindouro que ia acontecer, mas para entender que eles estariam daqui a pouco sozinhos, e eles precisavam seguir aquilo que Cristo ensinou para eles. A gente quer servir a nós mesmos, a gente quer servir aquilo que nos satisfaz, eu e você, muitas das vezes. A liderança não é status, a liderança é serviço. José, ele serviu esse tempo todo, para aí sim, a gente chega no ponto-chave aqui do nosso bate-papo, da nossa reflexão. José, ele tem um sonho, porque ele vai de novo para a masmorra lá, porque a mulher lá de Potifar, aquele demônio lá, tem alguns historiadores, irmãos, que dizem que e é interessante, isso faz muito sentido, que aquela mulher era tão fissurada por José, que ela monta um jantar com as 40 mulheres mais bonitas do Egito, com aquelas 40 mulheres mais bonitas do Egito, e aquelas mulheres se encantam por José. A Bíblia não fala disso, historiadores, de acordo com todo o estudo, eles falam sobre isso, que José era muito bonito. José era forte de feição, né? Tem algumas pessoas que são fracas de feição. Eu acho que é por isso que eu me identifico muito com José, ser bonito. José, ele só que não, né? Ela acha. Ou não também, né? Não sei. Agora eu fiquei preocupado. José, irmãos, entendia que tudo que ele passou levou ele para aquele momento, que ele ia comandar um estoque de alimentos
que iam vir pessoas, isso sem falar, não vou nem entrar no contexto dos irmãos dele, para a gente não estender, mas sarar terras, salvar vidas. A nossa liderança, a gente acumula, a gente estuda, a gente se capacita, não é para a gente, é para gerar vida. José demorou 7 anos para armazenar, com todo o cuidado, com toda a administração, porque ele sabia que havia 7 anos de escassez. Através da vida de José, o Egito foi salvo da fome. O Egito foi salvo da fome, ele entendeu o propósito dele. Salomão, infelizmente, com toda a sabedoria que tinha um propósito e não entendeu. A gente vai ver no capítulo 11, que começou a decadência de Salomão. 1 Reis 11, começou a decadência de Salomão, quando ele começou a se envolver com muitas mulheres que não adoravam o mesmo Deus dele. E na cabeça de Salomão ele falou assim: não, sou safo, Deus me deu toda a sabedoria, e eu não vou ser enganado por essas mulheres. Irmão, Salomão estava num ponto que ele estava adorando a Moloque, a um Deus que era entregue sacrifício vivo, e pior ainda, de crianças. Ele estava adorando a um Deus, né? A uma entidade que ceifava vida de crianças. Porque ele perdeu o propósito. Ele perdeu o propósito. Muita gente visitando ele, Rainha de Sabá visitando ele, todo mundo dizendo: nossa, que sabedoria. Rainha de Sabá não tinha uma coisa que a Rainha de Sabá perguntava que ele não sabia responder. A Bíblia relata sobre isso. E eram coisas espirituais, para acalmar a alma dela. Não eram coisas da geopolítica, não eram coisas da geografia, não eram coisas da história, eram coisas espirituais. Aquele homem era conhecido pela sabedoria dele e pelo poder de Deus na vida dele, mas pelo fato de perder o propósito, achar que conseguia tocar tudo com a sua inteligência e com a força do braço, ele achou que ia chegar sozinho, ia conseguir resolver tudo. Não vamos resolver tudo. Não importa o quanto você tem de inteligência, não importa quantos cursos você fez, não importa quantos certificados você tem de certificação de cursos de igreja ou fora da igreja, você precisa dos seus liderados. Nós precisamos dos nossos liderados, porque nem Cristo, ele fez uma revolução sozinho. Ele separou 12 para que continuassem fazendo aquilo que ele propôs a ser feito. Cristo precisava dos 12. Ele poderia fazer tudo sozinho, ele era Deus. Ele podia conduzir, ele podia entrar na mente das pessoas e fazer as pessoas o seguirem, mas ele precisou de ajuda. Quando nós entendemos o propósito, quando nós somos fiel ao propósito, vidas são geradas através das nossas vidas. Vidas são geradas através do nosso propósito, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Ah, mas o outro não tem propósito, Douglas. Ele está num propósito diferente do meu, esse meu liderado. É justamente para isso que você é líder dele, para que você traga ele para aquilo que Deus já colocou no seu coração. Se Deus já colocou no teu coração, é para você transmitir isso para outros. Viver no propósito é guardar, como José fez, o máximo possível, porque, irmãos, os dias maus vão chegar, não estão longe. E nesse dia, se a nossa despensa estiver vazia, nossa despensa de amor, nossa despensa de conhecimento, nossa despensa de estar cheio do Espírito Santo estiver vazia, nós não vamos resistir ao dia mau, e os liderados não vão resistir junto com a gente, porque foram eles que Deus colocou sobre nossa direção. Olha a nossa responsabilidade. Que a partir desse dia nós possamos começar a armazenar aquilo que o Senhor nos deu. Não é armazenar para usar para a gente, mas é armazenar para usar para os dias maus, porque Ele vai chegar na vida de todos nós, e Ele vai chegar na humanidade.
E quando esse dia chegar, a gente precisa ter reserva, porque o que vai ter de pessoas nos procurando, igual aconteceu com José, as pessoas saíam de lugares longes, faziam viagens de dias para poder comprar cereal, para poder comprar trigo, para poder comprar alimento e levar de volta para as suas cidades, para os seus países. Eles gastavam às vezes mais dinheiro no transporte, na logística, do que para comprar o alimento, mas eles precisavam, senão iam morrer de fome. A Bíblia não relata, mas com certeza muitas pessoas passaram muita necessidade, talvez até morreram de fome. Mas José, ele armazenou. Ele foi um líder que ele entendeu que aquilo aonde o Senhor tinha levado ele era para salvar vidas. Não era para ele dizer assim: tá vendo? Eu disse um dia que vocês iam se dobrar diante de mim, agora aí ó, todo mundo se dobra. Tá vendo aí? Eu falei, vocês não acreditaram em mim, nem meu pai acreditou em mim. Mas não, José, ele dá daquilo que o Senhor deu para ele, para aqueles que um dia traíram ele, para aqueles que um dia jogaram ele. Ele fala assim: tá tudo bem, fez parte do propósito. Fez parte do propósito. A gente não pode fugir do propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. Ser fiel ao propósito. Isso é ser liderança. Amém? Eu quero pedir para os irmãos ficarem de pé. Coloca a mão no seu coração. E se essa palavra falou com você como falou comigo, e você fala assim: Senhor, eu ainda não sou o líder que você me chamou para ser. E isso não é motivo para você fugir, porque às vezes a gente fala assim: eu não sou o líder, eu não sou o obreiro, eu não sou o obreiro que o Senhor me chamou para ser, então isso não é para mim. Se não fosse para você, você não estaria ouvindo isso, o pastor não teria te colocado. É para você. Só que talvez você está usando as ferramentas erradas, da forma errada. Então fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá as ferramentas necessárias. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado primeiramente, Deus, porque aprendemos um pouco mais o que é ser líder, Deus. O seu filho Jesus é o maior exemplo de liderança que qualquer um de nós podemos ter como referência. Senhor, nos dá as ferramentas necessárias para poder fazer aquilo para o qual fui chamado, Senhor. Deus, que essas ferramentas elas venham ser usadas para edificar vidas e não para destruir vidas. Que o Senhor colocou nas minhas mãos, elas venham ser usadas, Senhor, para trazer vida, para trazer restauração, para que outros possam entender que quando o dia mau chegar, as ferramentas vão ser utilizadas. Senhor, nos ajuda, Deus, a sermos obreiros, Deus, não somente obreiros assíduos, não somente obreiros para bater ponto, mas obreiros, meu Pai, para servir, obreiros para continuar aquilo que aqueles discípulos continuaram, meu Pai, fizeram. Que o nosso cargo, Deus, venha a ser usado, Senhor, para glorificar o Teu nome, para trazer vidas. Nos ajuda a armazenar, Deus, o máximo possível de recursos. Nos ajuda a armazenar, meu Pai, experiências contigo. Nos ajuda, Deus, a armazenar, Deus, conhecimento de Ti, para que possamos conduzir os nossos liderados, para que possamos conduzir aqueles que vão entrar por essas portas, Deus, sem rumo, sem saber o que fazer, e nós vamos direcioná-los, porque nós somos igreja, nós somos uma igreja que é composta por líderes que entenderam o propósito,
Não vamos fugir do nosso propósito, Senhor. Nos perdoa das vezes que fugimos, meu Pai, do nosso propósito. Nos perdoa, Senhor, das vezes que abrimos mão daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações para viver, meu Pai, a nossa vontade. Nos perdoa, Senhor, porque vivemos às vezes a nossa vontade, no nosso conforto. E o Senhor foi o maior exemplo. O Senhor não descansava. Para o Senhor não tinha tempestade, para o Senhor não tinha deserto. O Senhor cumpria para aquilo que o Senhor foi chamado. Nos ajuda, Deus, a seguirmos a Ti e cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém.